A casa onde eu cresci não era grande, mas para mim parecia um labirinto. 2 quartos, sala apertada, cozinha simples, tinha parede descascando, cheiro de feijão cozinhando quase todo dia e aquela sensação de lugar comum, onde tudo deveria ser normal. Só que não era. O meu tio, ele não morava lá, mas entrava como se fosse dono, tinha chave. Não batia na porta, não pedia licença. Um dia estava pintando a parede, no outro arrumando uma tomada, sempre com a desculpa de que vinha ajudar. Minha mãe repetia que a gente tinha sorte, que ele era um braço forte da família. Eu nunca achei isso. Comigo era diferente. Eu tinha 12 anos e já entendia que ele não gostava de mim. Ele não escondia. Me chamava de burra, ria quando eu errava alguma coisa, inventava apelidos que doíam como tapa. E não era só implicância, era crueldade. Na frente dos outros, ele até se controlava. Mas quando ficava sozinho comigo, a coisa mudava. Ele falava baixo, chegava perto demais, dizia coisas que eu não entendia direito, mas que me davam medo. Eu me sentia pequena, acuada. Eu tentei falar. Disse para minha mãe que ele me tratava mal, que eu não queria ficar sozinha com ele. Ela dizia que era implicância, que ele só queria brincar. Meu pai ficava em silêncio, não queria brigar com o cunhado. E eu fui aprendendo que dentro da minha própria casa, eu não tinha voz. A pior parte não era nem o que ele fazia, mas o que ninguém fazia. O silêncio deles me deixava mais presa do que qualquer porta trancada. Foi assim que eu cresci, aprendendo a me encolher, a não chamar atenção, a guardar tudo dentro de mim. Eu fui crescendo com aquele peso dentro de casa. Todo mundo achava que era uma família normal, e por fora até parecia, mas por dentro eu vivia em alerta, como se estivesse sempre esperando o próximo ataque dele. Na adolescência, eu já tinha entendido 2 coisas: que ninguém ia me defender e que se eu não falasse mais alto, eu ia passar a vida inteira engolindo aquilo. Só que coragem não nasce de repente. Ela vem depois de muito tempo engasgada. Eu lembro de uma noite em que ele entrou em casa como sempre. Eu estava sentada no sofá, fingindo ver televisão, só para não ter que olhar para a cara dele. Minha mãe foi para o quarto, meu pai ficou lá fora conversando com o vizinho e eu fiquei sozinha na sala. Quando percebi que era só nós 2, o corpo inteiro gelou. Eu já conhecia aquele silêncio, já sabia o que vinha depois. Naquele dia, eu senti uma coisa diferente. Não era só medo, era raiva. Eu já não era mais a menininha de antes. Eu estava cansada de ser calada. Foi aí que eu decidi que ia falar de uma vez, mesmo que ninguém acreditasse. No começo, tentei dentro de casa. Briguei com minha mãe, chorei, disse que não queria ele lá. Ela disse que eu estava inventando coisa, que eu precisava respeitar. Meu pai, como sempre, não falou nada. Eu entendi. Se eu ficasse esperando, ia continuar invisível. Então, eu fui além. Procurei ajuda fora. Foi difícil, porque denunciar alguém da própria família não é só um ato de coragem. É como rasgar um pacto de silêncio que todo mundo prefere manter. Mas eu fiz. Eu contei. E pela primeira vez, alguém me escutou. Não foi rápido, nem fácil. Teve gente que duvidou. Teve gente que disse que eu queria chamar atenção, mas o barulho foi maior que o silêncio. Ele foi afastado, parou de entrar na nossa casa. Minha mãe não olhou na minha cara por muito tempo e meu pai continuou calado. Muita gente pensa que quando a gente denuncia, tudo melhora, que a vida recomeça. Mas não é bem assim, porque quando o monstro sai, ele deixa os rastros. E esses rastros ficam dentro da gente. Eu segui a vida, mas nunca consegui ser igual às outras pessoas da minha idade. Enquanto minhas amigas sonhavam em namorar, eu não conseguia confiar em ninguém que chegasse perto demais. Enquanto todo mundo planejava a festa, eu só queria estar em casa, trancada no meu quarto, onde pelo menos eu tinha a ilusão de controle. Os anos foram passando e eu virei adulta, mas as marcas não sumiram.
Ninguém vê, ninguém percebe. Eu sorrio, eu trabalho, eu converso, mas por dentro ainda carrego a menina assustada que aprendeu a se encolher. É como se eu tivesse duas versões de mim mesma, a mulher que sobreviveu e a criança que nunca saiu daquela sala, daquele sofá, daquele medo. Eu não estou contando isso para chocar, nem para arrancar piedade. Eu conto porque sei que tem muita gente que ainda vive esse silêncio dentro de casa. E porque sei que o maior terror não está nas histórias que a gente inventa, mas naquilo que acontece quando todo mundo decide fingir que não viu. O meu tio saiu da minha vida, mas o estrago nunca saiu. E eu aprendi que sobreviver não é o mesmo que viver. Eu sobrevivi, mas a menina que eu fui nunca saiu daquela casa. Se você não escuta seu filho, alguém pode estar machucando ele em silêncio. Eu não me achava uma pessoa ruim, sabe? Duro, talvez. Amargo com o tempo, mas ruim não. Passei 24 anos cuidando dos meus avós. 24. Desde que minha mãe morreu, eu me tornei o responsável por eles. Meu avô já estava ruim da perna, minha avó quase cega. Nunca reclamei. Nunca deixei faltar nada. Troquei fralda, dei banho, corri atrás de receita de remédio, enfrentei fila em posto de saúde. Teve uma época em que eu deixava o prato deles pronto e só depois pensava em comer o meu. Não vou negar. Claro que no fundo eu achava que aquilo tudo voltaria para mim. A casa era deles, mas sempre foi mais minha do que de qualquer outro parente. Eu que pintei as paredes, eu que instalei as câmeras quando começaram a baterem à porta tarde da noite. Eu que troquei o telhado depois da chuva que alagou tudo. Não era por interesse, mas também não era só por amor. Era senso de justiça, de merecimento, até o dia do enterro do meu avô. Na missa de 7º dia, minha tia-avó, irmã da minha avó, chamou a família para ler o testamento. A casa não era mais minha, nem dos meus tios, nem dos meus irmãos. Estava no nome de outro, dele, do primo André, filho do irmão mais novo do meu avô, que nem vinha nos aniversários. Um sujeito que cresceu longe, que estudou fora, que morou em Brasília, depois no Sul. A última vez que eu tinha visto o André foi em 2008, no Natal. Ele ficou 30 minutos e foi embora porque estava calor demais e não dava para aguentar o cheiro da casa de velho. Foi para ele que deixaram tudo. A casa, o terreno do lado, a antena que meu avô alugava para a operadora. Na hora, eu fiquei mudo. Não chorei, não gritei, só saí andando. Mas alguma coisa me desceu quadrada e ficou. No outro dia, eu fui até o cartório. Li com meus próprios olhos, estava tudo certinho. Data, assinatura, reconhecimento. Dizia que ele tinha prometido cuidar da casa, reformar, manter o nome da família vivo, que era o único com estabilidade e condições de conservar a propriedade. Eu ri. Foi um riso seco, torto, que me subiu igual vômito. Aos poucos, comecei a falar menos com os vizinhos. Se me perguntavam do testamento, eu mudava de assunto. Se tocavam no nome do André, eu dava um jeito de contar alguma coisa desagradável dele, que ele não cuidava dos pais, que nunca ajudou ninguém, que só aparecia quando tinha interesse. Comecei a vigiar o que ele postava nas redes. Um dia, ele veio para a cidade assinar uns papéis e tirou uma foto na frente da casa dos meus avós, sorrindo, com o pé encostado no portão de madeira que eu mesmo consertei quando ele quebrou. Eu queria apagar aquele sorriso com a mão. Fiquei sabendo que ele ia vir morar um tempo na casa, reformar como prometido. Isso me deu um gosto amargo na boca. A casa com cheiro de cânfora, com os retratos que eu queimei no fundo do quintal quando minha avó morreu, ia virar cenário para churrasco de gente que nem conhecia meus avós. Ele ia botar ventilador de teto, trocar o piso de taco, tirar a samambaia da varanda. E aquilo foi me consumindo. Aos poucos, eu comecei a passar mais tempo na calçada da frente. Às vezes à noite, às vezes de manhã,
só olhando, fingindo que estava de passagem, mas parando. O vizinho chegou a me perguntar 2 vezes se estava tudo bem. Tudo certo, eu dizia, mas não estava. No começo eu só queria que ele me visse. Não precisava dizer nada, só me ver. Queria que ele lembrasse que aquela casa não era só um bem de família, era parte de mim. Mas ele passava por mim como se eu fosse poste. Dava um aceno rápido, uma piscadela forçada e seguia em frente com aquele jeito de quem nunca carregou nada pesado na vida. E eu, que já tinha carregado meus avós no colo para botar na cama, me sentia um trapo, um resto. Comecei a comentar com os vizinhos que ele estava querendo vender. Inventei. Falei que escutei sem querer, que ele ia demolir tudo, botar uma clínica ali. Queria ver a reação deles. Queria que alguém ficasse do meu lado. Mas ninguém mordeu. Um deles chegou a dizer: ué, pelo menos ele está cuidando da casa. Estava largada, aí doeu, porque não estava largada. Estava no meu tempo, do meu jeito. Eu só não tinha dinheiro, mas deixei a casa viva. Depois disso, comecei a vigiar mais de perto. Ficava do outro lado da rua com a moto desligada. Esperava ele sair para anotar as placas de quem visitava. Tirei foto, um monte. Cheguei a escrever uma carta anônima dizendo que ele estava alugando a casa para fins suspeitos. Mandei para o síndico da rua para ver se barravam alguma coisa. Mas não deu em nada. Quanto mais o tempo passava, mais aquela casa me puxava. Comecei a sonhar com ela. Com a cozinha, o cheiro da panela de pressão, a cadeira da minha avó que ele jogou fora, o rádio velho que meu avô escutava toda tarde, que ele botou num saco preto e pôs no lixo. Teve uma madrugada que eu bebi demais e fui até lá. O portão ainda estava com a mesma fechadura. Eu sabia como forçar, mas quando encostei a mão, o interfone apitou. Achei que fosse alarme, saí correndo. No dia seguinte, a campainha da minha casa tocou. Era a polícia. Falaram que alguém tinha visto um homem rondando a casa. Mostraram uma gravação. Era eu. Reconheci pelo boné. Fui intimado. Fiquei calado. Mas ali, naquele momento, senti vergonha. Vergonha de mim. Mesmo assim, não parei. Fui consumido. Totalmente. Me afastei dos poucos amigos que ainda restavam. Recusei trabalho. Discuti com um cliente e perdi a única renda fixa que eu ainda tinha. Minha irmã me bloqueou. Meu tio não atende mais minhas ligações. Fiquei sozinho. Na casa onde eu cresci. Sem os avós. Sem a casa deles. Sem ninguém. Um dia, sentei na calçada de frente para casa de novo e vi ele regando o jardim, de chinelo, com fone no ouvido. Tranquilo, ele nunca me fez mal. Nunca me tirou nada com a mão. Foi escolha dos meus avós. E mesmo assim, eu destruí tudo que ainda era meu. Eu queria justiça, mas virei um fantasma. A casa ficou com ele. Mas quem perdeu tudo fui eu. Eu cresci sabendo que tinha sido adotado. Não foi segredo. Meus pais, os pais que me criaram, sempre foram muito honestos comigo. Eles diziam que eu era especial, que tinham me escolhido com o coração. E eu acreditava. Ainda acredito, aliás. Mas desde pequeno eu sentia um buraco, uma falta que eu não sabia explicar. Não era ingratidão, era só um silêncio. Um lugar vazio onde parecia que algo devia estar. E ninguém conseguia preencher. Não eram perguntas óbvias, tipo, quem são meus pais de sangue? Era outra coisa. Era mais como uma sensação de que eu fui arrancado de alguma história antes de entender o enredo. Como se tivesse começado minha vida na metade do filme. Na adolescência isso ficou mais forte. Tinha dia que eu me olhava no espelho e sentia como se meu rosto não tivesse pertencido a ninguém antes. Como se eu tivesse aparecido do nada, tipo um erro de digitação no mundo. Eu não parecia com meus pais, não falava como eles, não tinha as manias deles. E quanto mais eu crescia, mais esse sentimento crescia junto. Foi por isso que, quando eu fiz 24 anos,
Eu resolvi procurar. Não foi fácil. A burocracia da adoção é um labirinto. Eu fiquei meses tentando um pedaço de papel, uma pista qualquer. Até que um dia, depois de tanto empurrar porta, uma delas abriu. Não vou dar muitos detalhes aqui porque envolve gente que ainda está viva e, sinceramente, não quero expor ninguém que não merece isso. Mas o que importa é que eu descobri o nome dela. Um nome simples, brasileiro, comum, igual o meu, e um endereço. Fiquei uma semana com aquele papel na mão, o nome dela, o lugar onde ela morava agora. Eu olhava aquilo como quem olha para um espelho com defeito, meio distorcido, mas que ainda assim reflete alguma coisa sua. Até que eu fui. Eu não avisei. Só fui. Peguei um ônibus e desci numa cidade que eu nunca tinha pisado. Fui andando até o bairro com a rua memorizada na cabeça. Eu tinha medo de esquecer. Medo de voltar para casa e não lembrar do nome da rua onde talvez eu tenha nascido. Quando cheguei na frente da casa, o portão estava encostado. Era uma casa simples, com quintal de terra e roupa no varal. O tipo de casa que parece tranquila. Tinha cheiro de comida no ar, cheiro de coisa viva. Eu bati palma. 1, 2 vezes. A porta abriu. E ela apareceu. Eu reconheci na hora. Não sei como, mas reconheci. Ela era mais nova do que eu imaginava. Tinha um olhar cansado, mas não velho. E quando me viu, deu 2 passos para fora, como se fosse me perguntar alguma coisa, mas ficou muda. E eu também não falei. A gente se olhou por um tempo que parecia maior do que era, e foi ela quem quebrou. Disse: "Você é da igreja?" Eu respondi: "Não, meu nome é Caio." Ela piscou, não reagiu. Eu continuei. Nasci no dia 17 de abril de 2001. No Hospital São Lucas. A senhora me deixou para adoção. O rosto dela eu nunca vou esquecer. Não foi medo, nem surpresa. Foi um tipo de desespero silencioso. Um negócio que desmonta a pessoa por dentro sem fazer barulho. Ela colocou a mão na boca. Não chorou, não gritou, só sussurrou: "Você não devia estar aqui." Essas foram as primeiras palavras que eu ouvi da minha mãe. E naquele momento eu entendi. Não que ela tivesse me odiado, mas que na cabeça dela eu tinha deixado de existir no momento em que saí daquele hospital. E agora eu estava ali, na frente da casa dela, num quintal com cheiro de comida e roupa no varal, como um fantasma que resolveu voltar. Ela olhou para o lado, para o corredor da casa, como se esperasse que alguém visse antes dela fazer alguma coisa. A porta continuava aberta atrás dela, e foi aí que surgiu o primeiro rosto além do nosso. Uma menina. Devia ter uns 15 anos. Cabelo preso, camiseta larga, celular na mão. Parou ali, meio sem entender o que estava acontecendo, e perguntou: "Mãe, quem é?" A palavra travou tudo. Mãe. Na frente da menina, eu era só um homem no portão. Mas para mim, aquilo doeu como se tivesse me empurrado de novo para fora. Como se tivesse reforçado que ali dentro era um mundo do qual eu nunca fiz parte. A mulher, minha mãe, não respondeu. Ela fechou a porta devagar, como quem tenta apagar um incêndio com silêncio. E veio até o portão, já do lado de fora. Abaixou a voz. Me pediu com jeito: "Você pode ir embora, por favor?" "Agora não." Eu fiquei parado. Eu tinha atravessado o país, passei a infância inteira com esse buraco no peito. E agora, quando finalmente pus os olhos nela, ela me dizia para ir embora, como se eu fosse um problema que apareceu na porta errada. Ela viu que eu não ia sair fácil. Abaixou os olhos. Disse: "Eles não sabem. Ninguém sabe. Eu era só uma menina. Meus pais me obrigaram. Me proibiram de contar. Eu não podia falar disso." Fiquei olhando para ela, a roupa simples, as mãos trêmulas, e pensei: será que ela já me imaginou alguma vez? Será que em alguma madrugada ela pensou no menino que não pôde criar? Será que no dia do meu aniversário ela lembrava que foi o dia em que me deixou para trás?
Antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa, outro rosto apareceu no portão. Um rapaz, 20 e poucos anos, alto, mesma pele que a minha, mesmo jeito de andar. Ele me olhou de cima a baixo. "Tudo certo aqui, mãe?" Ela travou de novo, respirou fundo e disse: "Esse é um conhecido. Tá perdido." A mentira saiu sem tropeço, como se fosse automática. Ele ficou me encarando e eu percebi que ele estava tentando entender o que eu estava fazendo ali, parado, sozinho, com o rosto meio molhado. Eu nem tinha notado que estava chorando. Fui embora, sem grito, sem abraço, sem explicação, mas também sem mais silêncio dentro de mim. No ônibus de volta, eu olhava o reflexo da janela e tentava imaginar a vida dela depois de mim. Os filhos que ela criou, o que ela contou ou escondeu. E por que eu fui o único que precisou desaparecer para que a história dela pudesse existir? Passei semanas remoendo aquilo. Não foi o abandono que doeu mais, foi a negação, a tentativa de me apagar da narrativa. Como se ninguém soubesse, eu nunca tivesse existido. Mas eu existi e existo. Um mês depois, recebi uma mensagem. Era dela. Uma frase só: "Você me perdoa?" Não respondi na hora. Nem no dia seguinte. Esperei até o peso dentro do peito virar vontade de seguir. Aí escrevi: "Não doeu ter sido adotado, doeu ter sido apagado." Ela não me respondeu mais, mas eu sei que ela leu. Depois disso, a vida seguiu. Meus pais, os que me criaram, morreram há 2 anos. Nunca conheceram minha mãe biológica. Nunca souberam que eu fui atrás. E os filhos dela, meus irmãos de sangue, provavelmente nunca vão saber quem eu sou. Talvez, daqui a alguns anos, alguém ache meu nome em algum canto da árvore genealógica e se pergunte quem foi esse Caio. De onde ele veio, porque ele tem o mesmo sangue, mas nenhuma foto. E tudo bem, porque hoje eu sei quem eu sou. Eu sou o filho que ela teve, o filho que deram, o filho que ela escondeu, mas ainda assim, o filho. E eu não queria destruir a vida dela. Eu só queria existir nela. Eu lembro da bota dele na porta. Era isso que me avisava. Quando eu ouvia o peso daquela bota encostar no batente, minha barriga já doía. Eu podia ter 5, 7, 10 anos. Era sempre igual. Aquele barulho significava que o pai tinha chegado. E dependendo do jeito que a bota batia, a noite ia ser pior. Meu pai era trabalhador. Nunca faltava no serviço. Chegava cansado, coberto de pó de cimento. Ele dizia que a cerveja era para aliviar a tensão das costas, do joelho, do calor. Eu acho que até a dor dele era verdadeira. Só que ele foi usando isso de desculpa por anos. A cerveja da sexta virou a do sábado, depois a do domingo, até que virou a da terça, da quinta, virou parte da casa, igual o sofá, sempre ali. Minha mãe tentava manter tudo em ordem, a comida no ponto, a roupa passada, a casa em silêncio. A gente andava na ponta dos pés quando ele estava por perto, porque bastava um copo fora do lugar para virar grito, um risinho meu na hora errada para virar tapa na mesa. Bastava ela responder uma pergunta com um tom diferente e pronto. O prato voava. Uma vez quebrou no azulejo da cozinha, perto de onde eu estava brincando. Eu lembro da comida escorrendo devagar pela parede e do barulho do garfo batendo no chão. O som era pior que o grito, porque o grito acabava. O silêncio depois, não. Meu pai não era um monstro, e isso talvez era o mais difícil, porque entre um prato voando e outro, ele ria comigo. Me colocava no colo, me chamava de princesa. No domingo, às vezes, fazia bolo, mas sempre tinha um desculpa por ontem. Sempre tinha a frase: "Eu prometo que vou mudar." Essa frase, ela colava no teto da casa. Ficava pendurada ali, como se fosse alguma coisa que a gente esperava cair.
E eu esperava. Criança espera. Espera que o pai vire o pai que fala que vai ser. Eu esperava muito. Engraçado que eu não tenho uma lembrança só de medo. Eu tenho várias de esperança. E acho que é isso que mais dói. A escola era meu refúgio. Eu ficava lá até mais tarde. Me oferecia para ajudar a professora a empilhar cadeira, para limpar a lousa, para entregar bilhete, só para não voltar para casa tão cedo. Não que tivesse grito todo dia, mas o clima era sempre de pré-guerra. E o jantar? O jantar era a parte que eu mais odiava. A mesa era um teatro mudo. A gente comia olhando para o arroz. Às vezes ele fazia pergunta e eu não sabia se respondia ou se fingia que não ouvi. Porque qualquer resposta podia ser errada. A primeira vez que eu entendi que aquilo não era normal foi quando fui dormir na casa da minha amiga. O pai dela jogou o Uno com a gente, riu alto, lavou a louça depois do jantar. Eu fiquei olhando como se fosse uma cena de TV, porque eu não sabia que aquilo era possível. A gente cresce achando que o nosso mundo é o único modelo e só percebe o estrago quando vê que outras casas não têm medo. Quando ele prometia parar, minha mãe sorria. Lavava a louça com mais força, com mais ritmo. A gente passava uns dias em paz. Ele levava a gente no mercado, fazia piada no caixa, falava em consertar a varanda, pintar a sala. Só que era sempre por pouco tempo. O cheiro da cerveja voltava, o copo no canto da pia, as desculpas esfriando na boca. Uma vez, ele me prometeu que ia assistir minha apresentação na escola. Eu tinha decorado falas, pintado cartaz. Fiquei olhando na plateia até o final. Quando cheguei em casa, ele estava dormindo no sofá com a lata tombada do lado. Eu não chorei. Mas foi ali que alguma coisa em mim parou de esperar. A adolescência foi esquisita. Eu fingia que ele não existia. Saía cedo, voltava tarde. E ele, quando sóbrio, dizia que me amava. Quando bêbado, falava que eu era ingrata, que eu devia tudo a ele. A casa, o arroz, o chinelo, e talvez até fosse verdade. Mas o que ele me cobrava era mais do que qualquer dívida. Era o direito de me ver quebrada. Quando eu fiz 18, saí de casa. Fui morar num quartinho apertado com uma colega de trabalho. Dormia num colchão no chão, dividia marmita, mas era o céu. O silêncio que eu tinha lá era um silêncio de descanso, não de medo. Hoje eu sou adulta e ainda tenho medo de barulhos bruscos. Ainda congelo quando alguém levanta a voz perto de mim. Eu percebi que o que mais me marcou não foram os gritos, nem os pratos voando, nem os hematomas que minha mãe escondeu com blusa de manga longa. Foi a espera pela mudança, a crença infantil de que um dia o pai legal ia ser o tempo todo. E ele nunca foi. E por mais que hoje eu entenda que ele tinha um problema, que o vício é uma doença, eu não consigo chamar isso de desculpa, porque minha infância foi bebida em doses. Meu medo cresceu entre uma lata e outra. Ele não bateu só na parede, ele bateu nas minhas memórias. E mesmo quando não encostava a mão em ninguém, a gente sangrava por dentro. Teve um dia que minha mãe caiu. Eu já era adolescente. Não sei se tropeçou, se empurraram, se o cansaço pesou de vez nas pernas. Mas ela caiu, no meio da cozinha, e ficou lá sentada no chão, segurando a caneca quebrada e com o olho cheio d'água. Não era choro de dor. Era aquele choro calado, de quem desistiu até da lágrima. Eu estava parada no corredor olhando, sem saber se ajudava ou se esperava ela levantar sozinha. Ela olhou para mim e disse: "Não foi nada, vai dormir." E eu fui. Não porque eu queria, mas porque a gente aprende a obedecer até o que machuca. Depois disso, ela começou a dormir no quarto comigo. Dizia que era para conversar, para me fazer companhia. Mas eu sabia que era porque o quarto dela já não era seguro. Quando ele chegava, cambaleando, esbarrava nos móveis, derrubava chinelo, falava alto com ele mesmo, e a gente fingia que estava dormindo. A casa virou um teatro de fingimento. A gente fingia que estava feliz na frente dos outros. Fingia que estava dormindo.
Fingia que as coisas iam melhorar. Fingimento cansa, mas é mais leve do que confronto. Teve uma noite em que ele chorou. Chorou de soluçar mesmo. Sentado na sala, falando com a parede, falava que era um fracasso, que não sabia onde tinha errado, que amava a gente, mas que a vida era dura demais. E eu ouvi tudo encostada na porta do quarto. E ali eu tive uma das sensações mais conflitantes da minha vida. Raiva e pena ao mesmo tempo. Porque ele dizia que nos amava, e talvez amasse mesmo. Mas era um amor torto. Um amor que dói mais do que conforta. Um amor que te faz duvidar se amar vale mesmo a pena. A última vez que vi minha mãe e meu pai juntos foi no hospital. Ele teve um problema no fígado. Chegou a ser internado. E ela foi cuidar dele. Levou roupa limpa, comprou frutas, ajeitou o travesseiro dele como se fosse ainda aquele começo de casamento. E eu lembro de pensar, por que ela ainda faz isso? Mas a verdade é que eu também iria. Se ela não tivesse ido, eu iria. Porque no fim das contas, a gente ainda era filho. Mesmo com tudo, ele sobreviveu ao hospital, mas voltou mais calado. Bebia menos, ou talvez só escondesse melhor. E eu já não morava mais lá. Só via de longe, visitava rápido. Me dava uma angústia voltar naquela casa. Os móveis eram os mesmos. A parede com a marca do prato ainda estava lá. E ninguém falava sobre nada. Nunca se falou. Nem depois que tudo passou. Hoje, quando eu falo de infância, as pessoas acham que eu vou contar sobre um brinquedo, um cheiro de bolo, um colo de mãe. Mas o que eu lembro é de barulho de chave rodando na fechadura, de passos arrastados, do barulho da geladeira abrindo de madrugada. Eu não lembro de brincadeiras, eu lembro do medo de fazer barulho. Me perguntaram outro dia por que eu não bebo. E eu fiquei em silêncio. Porque como é que eu explico que, para mim, uma lata aberta tem o som de uma infância desfeita? Meu pai já morreu, faz uns anos. Foi um infarte, dizem. Eu fui no enterro, chorei. Mas não foi pelo homem que ele foi pela criança que eu fui. Chorei por ela, pelo tanto que ela esperou, pelo tanto que acreditou. Muita gente veio me abraçar e dizer, seu pai era um homem bom. E talvez fosse mesmo, para quem viu só o lado de fora. Um trabalhador, homem sério, educado com os vizinhos. Mas ninguém viu o que a gente viu. Ninguém viveu o que a gente viveu. O terror dentro de casa não tem plateia, só marcas. Eu ainda sonho com ele às vezes. Não é pesadelo, mas também não é sonho bom. Ele tá lá, sentado na sala, com a televisão ligada num volume muito alto, e eu tô pequena, escondida atrás da porta, esperando ele dormir, para poder passar. Às vezes eu acordo com o coração acelerado, olho em volta e lembro que tô segura. Mas o corpo não sabe disso ainda. Leva tempo para desaprender o medo. A infância, quando estragada, não tem conserto. Ela fica ali, no fundo da gaveta da vida, empurrando a gente para reações que a gente nem entende. Hoje eu sou mãe. E às vezes, quando meu filho faz birra, eu sinto uma raiva que não é dele. É velha, é de antes. E eu preciso respirar fundo, me afastar um pouco, lembrar que ele não tem culpa de nada. Ser filha de um pai que bebe é uma herança silenciosa. A gente herda o medo, a insegurança, a mania de agradar, o pânico de desagradar. A gente aprende a se desculpar antes de errar, a andar com cuidado, a existir com medo. Eu nunca apanhei direto, mas levei cada soco no silêncio daquela casa. Se eu pudesse falar com aquela menina que eu fui, eu diria, você não tá louca, isso não é normal. E você vai sair daí. Mas hoje, o que eu posso fazer é não repetir, não ser uma versão dele, não dar ao meu filho o medo que eu conheço tão bem. E talvez isso seja amor de verdade, porque o amor mesmo é o que cura o que a gente nem tem nome para explicar. Meu pai não só bebeu garrafas, ele bebeu a minha infância, e o gosto amargo ficou comigo.
Eu sei que quando a gente fala de irmã, a maioria das pessoas já imagina cumplicidade, proteção, parceria de infância. Mas no meu caso, foi o contrário. A minha irmã mais velha foi a primeira pessoa que me fez sentir culpada por ser feliz. E eu só fui entender isso muito tempo depois, quando tudo que eu tinha desmoronou. A gente cresceu na mesma casa, dormiu no mesmo quarto, comeu a mesma comida. Só que desde pequena eu percebia que ela vivia com um olhar de lado. Não era exatamente desprezo. Era como se tudo que me deixava feliz tirasse dela alguma coisa. Meus pais, sem perceber, alimentaram isso. Quando eu ficava doente, era comigo que a minha mãe deitava. Quando eu tirava nota boa, era meu nome que ia para o grupo da família. Coisa boba, coisa de criança, mas não era bobo para ela. Ela era a mais velha, a primeira filha. Mas eu era o xodó da casa. Mesmo assim, a gente cresceu junta. Ela me arrumava para o colégio, me dava conselhos, me ensinava a mexer no cabelo. Nunca foi má, nunca me agrediu. Só que nunca me quis bem de verdade. E isso eu só fui sentir quando a vida virou. Depois que eu me casei, me mudei para um cantinho simples, mas nosso. Tudo comprado com esforço, começando do zero. Mas eu estava feliz. Pela primeira vez, realmente feliz. Foi aí que ela reapareceu. Dizia que vinha para ajudar, que adorava a ideia de ser tia, que morria de saudade da gente. E no começo, eu acreditei. Ela chegava com comida pronta, roupinha para o bebê, uns conselhos de irmã mais vivida, me fazia rir. Dizia que meu marido era sortudo, que a gente era o casal mais bonito da família. E eu, boba, acolhi. O problema é que ela não saía mais da minha casa. Começou a fazer amizade com os vizinhos, com a sogra, com as amigas do meu marido. Me chamavam de sortuda por ter uma irmã tão presente. E eu sorria, mas já estava cansando. Às vezes ela deixava escapar uns comentários. Dizia que meu marido parecia distante, que homem, quando muda o cheiro do perfume, é porque tem outra. Coisa dita com riso, mas que cutuca. E eu, boba, comecei a olhar torto para o meu marido por causa disso. Ela dizia que queria me proteger, que o mundo lá fora era cruel, que eu era inocente demais, e tudo isso com voz doce. Comecei a ter crise de ansiedade. Achava que estavam me traindo, me sentia uma burra. Um dia, cheguei a fuçar o celular do meu marido escondida. Não achei nada, mas a dúvida já tinha sido plantada. Teve um dia que ela me chamou num canto e falou: "Tu precisa conversar com ele." Ouvi ele falando com uma mulher no viva voz. E não era conversa de amigo. Mas eu estava na sala esse dia. Eu ouvi também. Era a prima dele. Ela mentiu, na cara dura. Só que, na hora, eu duvidei de mim. E foi assim, de grão em grão, que ela me fez perder o juízo. Quando meu casamento começou a rachar, ela estava ali, sentada no sofá, como se fosse parte da casa. Dizia: "Eu te avisei, mas tu nunca me ouve." Me fazia sentir burra, fraca, cega. E o pior, eu achava que ela era a única que estava do meu lado. A relação com meu marido foi ficando insustentável. Ele dizia que não reconhecia mais a mulher que eu era, que tudo era desconfiança, cobrança, paranoia. Um dia ele falou: "Tua irmã vive mais aqui do que você." A gente brigava por tudo e ela assistia, silenciosa, mas sempre com aquela cara de quem já sabia que ia dar errado. Depois de um tempo, começou a surgir fofoca na família. Gente me ligando, perguntando se a gente estava com dívida, se meu marido tinha saído de casa, se minha filha estava passando necessidade. E adivinha quem tinha plantado isso? Preocupação, ela dizia. Eu só comentei com uma prima, foi num desabafo. Mas eu sabia, era ela, sempre foi. Soprava para os outros que eu estava à beira de perder tudo, que eu não sabia administrar a vida, que o pai da minha filha andava sumido demais. Ela vestia a roupa da irmã preocupada, mas era só uma desculpa para abrir buraco debaixo dos meus pés. E funcionou.
Meu marido foi embora. Deixou uma carta dizendo que amava a filha, mas que não ia continuar vivendo com alguém que desconfiava dele o tempo inteiro. Que ele tentou, mas que eu tinha virado sombra do que era. Minha filha ficou triste, parada, sem entender. A casa foi ficando fria, silenciosa. Os móveis começaram a dar sinais de abandono. Até as plantas morreram. E mesmo assim, ela continuava vindo. Dizia que agora ia me ajudar de verdade, mas eu não deixei. Naquele dia, quando ela tocou a campainha, eu fiquei parada atrás da porta, em pé, só ouvindo ela bater, depois chamar, depois rir baixinho. Uma risadinha que me gelou o estômago. Não abri. Fiquei ali, tremendo, escutando a voz dela dizendo: "Eu só vim cuidar de ti." Mentira. Ela veio ver de perto o que restou. Depois daquele dia, cortei contato, bloqueei tudo, mudei de número, pedi transferência de escola para minha filha e comecei, bem devagar, a juntar os cacos. Demorou anos para eu entender que o que ela sentia por mim nunca foi amor. Foi inveja, e não da minha casa, do meu marido, da minha filha. Ela invejava minha felicidade, minha paz. E quando viu que eu finalmente estava em paz, ela veio para destruir. Teve um dia, muito tempo depois, que um tio nosso, aquele que sempre foi próximo da família, me chamou para conversar. Disse que quando a gente era criança, minha irmã uma vez chorou para ele, dizendo que queria ser filha única, que eu atrapalhava tudo, que meus pais gostavam mais de mim. Ela devia ter uns 9 anos. A inveja nasceu ali, cresceu com ela e virou esse veneno que me destruiu por dentro. Hoje eu vivo outra vida, simples, discreta, sem grandes planos, mas com uma certeza: o pior mal que eu enfrentei não veio da rua. Não foi um inimigo, não foi azar, foi minha irmã. A única pessoa que eu amei sem desconfiar. A única que sorriu enquanto me destruía. A verdade é que ninguém casa achando que vai se separar. Ninguém começa uma vida a dois, já contando os dias para sair. Eu achava que a gente ia construir tudo junto, devagar, do nosso jeito, eu e ele. Só que eu nunca entendi naquela época que o nós dele incluía alguém a mais. A gente se conheceu simples, não teve nada de muito especial, sabe? Sem grandes declarações, sem aquele fogo todo, mas tinha carinho, respeito. Pelo menos foi o que eu achei. O que me encantava era a calma dele. Ele me fazia sentir segura. E depois de alguns meses, a gente já estava falando em casar. Quando ele sugeriu que a gente fosse morar perto da mãe dele, eu hesitei. Não porque eu tinha algo contra, mas porque, no fundo, eu sempre ouvi que sogra perto demais atrapalha. E ele me garantiu que não, que a mãe era uma mulher tranquila, viúva, sozinha, que ia adorar me ter por perto. A gente alugou uma casinha simples, 2 ruas abaixo da dela. E ali começou. Na primeira visita dela na nossa casa, eu lembro direitinho. Ela chegou olhando tudo como se fosse uma inspeção. Passava a mão nos móveis, mexia na cortina, comentava que tal coisa podia ter sido feita de outro jeito. E no final ainda soltou: "Bom, pelo menos tá limpinho." Eu ri meio sem graça. Achei que era só jeito dela. Só que esse jeito nunca mudou. Pelo contrário, piorou. Ela vinha todo dia. E quando não vinha, ligava. Se eu fazia arroz, ela dizia que o dele era melhor. Se eu comprava alguma coisa, ela comentava que estava caro demais. Quando engravidei, ela disse que era cedo, que a gente não estava preparado. Quando perdi o bebê, ela comentou que talvez fosse melhor assim, já que a gente nem sabia cuidar da gente ainda. Só que nada disso teria tido tanto peso se ele tivesse me defendido. Mas ele não dizia nada. Ele ouvia tudo em silêncio. Às vezes até soltavam: "Ah, mãe, para com isso", bem sem força, como quem está rindo de nervoso. Eu comecei a sentir que aquela casa não era minha,
que aquele casamento não era meu, que eu era só uma figurante no palco dela. Teve uma vez, num almoço de domingo na casa dela, que ela me serviu por último. E quando eu fui pegar o arroz, ela disse: "Deixa pra mim, querida, você já tá comendo muito, não acha?" Na frente de todo mundo. E ele riu. Riu como se fosse piada. Eu fui embora do almoço com a comida entalada na garganta. E ele, quando chegou em casa, ainda me perguntou por que eu estava de cara feia. Aos poucos, eu fui me calando, para não causar briga, para não gerar desconforto. Eu comecei a deixar de convidar minhas amigas, comecei a evitar sair, comecei a me sentir culpada por não conseguir ser aceita por ela, como se eu fosse o erro da equação. Ela me chamava de menina, mesmo depois de anos de casada. Dizia que ele precisava de uma mulher forte, não de uma garotinha que fazia drama por tudo. Me chamava de exagerada quando eu ficava triste, de ingrata quando eu me queixava. E ele sempre ficava no meio, mas nunca do meu lado. Um dia, ela apareceu com um bolo, do nada. Disse que fez porque sabia que eu não sabia fazer. Quando ele elogiou o bolo dela na minha frente, me olhando com aquele sorrisinho tímido, eu senti uma coisa morrer aqui dentro. E eu acho que foi o amor. Ou o que ainda restava dele. Foi por essa época que comecei a pensar em sair. Mas eu me sentia tão pequena, tão enfraquecida, como se nem eu soubesse mais se eu tinha razão de me sentir daquele jeito. Comecei a me perguntar se eu não era mesmo sensível demais. Se eu não estava exagerando, porque viver embaixo de veneno disfarçado de afeto faz isso com a gente. Corrói por dentro, mas por fora tá tudo normal. Eu me lembro de um dia específico. Tava lavando a louça e ouvi ele no telefone com ela. Ele dizia: "Deixa pra lá, mãe, ela não entende mesmo." Ali eu soube que ele tinha escolhido um lado, e não era o meu. Não foi um dia só que me fez ir embora, foi a soma de tudo. Mas teve uma noite, aquela noite me fez entender que ou eu saía, ou eu deixava de existir ali dentro. A gente estava jantando, era uma quarta-feira qualquer, e ele recebeu uma mensagem. Era ela, a mãe dele. E ele, sem nem disfarçar, largou o talher, se levantou e saiu da mesa para atender no quintal. Não era uma emergência. Ela só queria dizer que tinha visto uma promoção de lençol e achava que os nossos já estavam velhos demais para um casal de respeito. Eu fiquei ali, sozinha, olhando para a comida esfriando no prato. Não era o lençol. Era o quanto ela achava que podia opinar em tudo e o quanto ele deixava. Quando ele voltou, como se nada tivesse acontecido, só me perguntou: "Você não vai comer?" Eu respondi: "Não." Foi só isso, mas dentro de mim já estava decidido. Naquela noite, depois que ele dormiu, eu fiz a mala com o essencial. Peguei minhas coisas no silêncio da madrugada. Tranquei a porta com cuidado e fui embora. Fui para casa da minha irmã. Eu me lembro da cara dela me vendo na porta, de pijama, com a mala na mão. E do jeito que ela me abraçou sem perguntar nada, como se já soubesse que aquilo era o fim de uma longa resistência. Nos dias seguintes, ele mandou mensagens, poucas, frias, do tipo: "Você tá bem? Quando volta? A gente precisa conversar." Eu não respondi. Não porque eu não quisesse, mas porque eu não tinha mais energia para explicar nada para quem passou anos fingindo que não via. Depois de umas 2 semanas, ele apareceu. Com o mesmo olhar perdido de sempre. Sentou na minha frente e disse: "Eu não entendi até agora por que você foi embora assim, sem me dar chance." Eu respirei fundo e falei: "Você teve chance todo dia que eu cheguei chorando e você fingiu não ver. Você teve chance toda vez que ela me humilhou e você ficou calado. Você teve chance, mas preferiu agradar ela e perdeu a mim." Ele ficou quieto, pela primeira vez, calado de verdade, sem desculpas, sem risadas desconfortáveis, só o silêncio. Um silêncio cheio de culpa. Depois daquele dia, eu não vi mais ele. Soube por outros que ele voltou a morar com ela e que passou a repetir:
A fulana me deixou por nada. Nada, ele dizia, mas aquele nada era o meu tudo. Eu reconstruí minha vida devagar. Levei tempo para voltar a confiar em mim mesma. Porque quando você passa muito tempo ouvindo que está errada, começa a acreditar. E quando sai, não sai inteira, sai remendada, sai reaprendendo a existir. Às vezes, quando eu estou andando pela rua, vejo casais brigando ou mães se intrometendo na vida dos filhos adultos e me dá uma pontada no peito. Não de saudade, mas de lembrança, de aviso. Teve uma época que eu achava que nunca mais ia conseguir amar de novo. Mas hoje, eu sei que amor de verdade começa com respeito. E respeito a gente não implora. Ou vem ou não é. Eu não conto essa história para fazer drama, nem para dizer que ele foi um monstro. Ele era só fraco. E o amor que ele dizia sentir por mim nunca foi maior do que o medo de desagradar a mãe. Ela venceu. Mas venceu o quê? Ficou com o filho de volta, sim. Mas um filho vazio, sozinho, preso numa casa onde a única mulher que manda é ela. E eu finalmente me vi livre. Mas não foi fácil, porque eu não me separei só dele. Me separei da sombra da mãe dele. Hoje, olhando para trás, eu entendo que não foi falta de amor. Foi excesso de submissão. E isso, por mais que doa, não tem como competir. Porque tem gente que nunca corta o cordão. E tem mãe que nunca aceita que o filho cresceu. E quando essa combinação acontece, quem casa com ele, casa com o pacote. No fim, eu não perdi um marido. Eu ganhei minha vida de volta.